Lucas 16, 19. Glória ao teu nome, Senhor. Como disse na aula hoje pela manhã, né? Deus não nos recebeu com ira, com indiferença. Nós fomos surpreendidos ao nos achegar ao Senhor pelo amor dele. Glória a Deus. Lucas 16, 19, diz assim a palavra de Deus. Obrigado. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Quando eu era criança, uma vez eu perguntei para minha mãe se ela tinha medo da morte, se ela tinha medo de morrer, e ela foi muito rápida na resposta. Ela disse: não. E eu fiquei intrigado com aquilo. Era criança, falei: como assim, mãe, a senhora não tem medo de morrer? E a resposta que ela me deu, eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Ela disse: eu não tenho medo da morte, porque nesse dia eu não vou estar sozinha. Jesus estará comigo e Ele me chamará pelo meu nome. Uau! Eu sempre penso que eu tenho que colocar essa frase por último. Já começa assim. A minha mãe não tinha medo da morte, porque para ela morrer não era ser arrancada à força dessa vida, mas ser conduzida gentilmente pelo seu amigo para outra. E o meu desejo nesse dia, nessa mensagem, é que o Senhor use essa mensagem para iluminar os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para aquilo que nos aguarda no porvir. Amém? Jesus, nessa parábola que nós acabamos de ler, ele está nos mostrando que é a verdadeira bênção no reino de Deus. Essa história é de alguém que viveu uma vida de sofrimentos nessa terra, mas depois da morte, ele foi conduzido para um lugar de alegria e prosperidade eterna. E de outra pessoa que viveu riqueza e ostentação nesta terra aqui, mas depois foi levado para um lugar de agonia e tormento eterno. Jesus começa falando então desse segundo, do rico. Certo homem rico, seu nome não é mencionado, se vestia de púrpura e linho finíssimo. Essas eram roupas caríssimas naquela época. A cor púrpura, por exemplo, você vai notar até se você assiste os filmes dessa época, que é vestido pela realeza. É um corante bem caro e bem difícil de se fazer. Então, Jesus diz que além dessas ostentações das vestes, esse homem também se alegrava todos os dias com grande ostentação. Mas em frente, no portão deste homem, vizinho dele,
vivia um mendigo chamado Lázaro. Jesus descreve a situação miserável desse mendigo, olha aí. Ele diz que ele era coberto de feridas expostas, que os cães vinham lamber, e passava fome, desejando comer, nem que fossem as migalhas que caíam da mesa desse homem rico. Cães de rua, animais imundos, vinham lamber as feridas deste homem. Além dos próprios sofrimentos que as próprias úlceras já causavam, elas ainda atraíam esses animais de rua, que dificultava ainda mais a situação deste homem. Além de todo esse sofrimento físico, esse homem também passava fome e desejava comer nem que fossem as migalhas que caíam da mesa do seu vizinho rico. Na cultura dessa época, o pecado ele é visto como uma maldição, um castigo de Deus por causa do pecado. Por exemplo, em João 9:2, os discípulos perguntam, para Jesus, quando eles veem um homem que nasceu cego, eles perguntam: Senhor, quem pecou para que ele fosse castigado, punido assim? Foi ele mesmo ou foram seus pais? Portanto, num primeiro momento, os ouvintes podiam estar achando a situação do rico como uma recompensa divina e a situação do pobre como um castigo de Deus. Mas o que a gente vê mais à frente nessa história é que não é esse o caso. O mendigo aqui, ele é retratado como o justo sofredor, assim como o patriarca Jó. Até mesmo a situação dele de pobreza e com o corpo cheio de úlceras lembra muito a gente da situação em que Jó ficou quando o Senhor permitiu que Satanás provasse ele na família, nos bens e na carne. A diferença aqui do Jó para esse mendigo é que Jó teve no final a sua vida restaurada. Mas a gente viu aqui nessa história que esse Lázaro vai suportar esse sofrimento até a morte. O rico, por outro lado, apesar de ter recebido a graça de uma vida confortável e próspera, ele tem um coração egoísta. Ele não é uma pessoa justa, abençoada por Deus com a riqueza. Ele é alguém abençoado e ímpio. A vida desse homem rico é cheia de facilidades e prosperidade material, mas ao mesmo tempo é uma vida de desperdício. Uma vida que quebra diariamente o segundo mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ele viveu desperdiçando com futilidades os recursos preciosos que ele poderia estar usando para ajudar o seu vizinho, Lázaro, o mendigo que estava todos os dias em frente à sua casa. Mas essa história vai se inverter quando ambos morrem. E Jesus começa descrevendo a morte do mendigo Lázaro, versículo 22, que morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Veja, Jesus intencionalmente tinha começado a parábola falando do homem rico, e depois ele fala do pobre. Mas agora, no pós-morte, é o pobre que tem a preeminência. O pobre, ao morrer, é carregado pelos anjos para o mesmo lugar de bem-aventurança e de glória, onde está o pai da fé, Abraão. E a cena é toda descrita na realidade eterna. Nada é falado sobre o que aconteceu com Lázaro aqui nessa terra depois que ele morreu. Porque Lázaro não tinha provisões para essa terra aqui no seu pós-morte. Ele tinha provisões para depois dessa vida. Ele não tinha tesouros nessa terra, mas ele tinha um tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e a traça e a ferrugem não consomem. Já o rico de Jesus, uma frase muito rápida e simples: morreu e foi sepultado. O rico também morreu, que nos lembra as palavras de Jó, em Jó 3,19, que a morte é o lugar onde o rico e o pobre se encontram. Não importa o tamanho da conta bancária, ambos morrem. Mas enquanto o pós-morte do Lázaro, ele é descrito todo na realidade espiritual e celestial eterna, o pós-morte do rico é descrito todo aqui nessa terra. O rico foi sepultado. E é isso que a riqueza do rico pode proporcionar para ele depois dessa vida. Um funeral, que ele nem está aqui para ver como foi. Todos os dias do rico foram festa, ignorando os sofrimentos de Lázaro. Todos os dias do Lázaro foram sofrimento, desejando nem que fossem as migalhas desse homem rico. Quando se findam os dias de ambos,
Lázaro vai para junto daquele que nunca ignorou seus sofrimentos, mas que tinha para ele riquezas que estão para além dessa vida, que essa terra não era capaz de dar. Já o rico foi para um lugar de sofrimento, para ser eternamente ignorado por aquele que nessa vida aqui tinha enchido a vida dele de riqueza, de prosperidade. Porém, ao invés de ser grato a Deus que deu tudo isso para ele, e abençoar a outros da mesma forma que ele foi abençoado, e se tornar assim mais parecido com o seu próprio Criador, que estava doando todos os bens para ele, ele transformou a própria riqueza no seu Deus, e adorou e serviu a criatura ao invés do Criador, como diz Paulo aos Romanos. Então, no versículo 23, nós vemos a alma do rico em tormentos no Hades. E aqui uma nota. Você notou que a alma do rico foi imediatamente para um lugar de tormento e a alma do Lázaro foi imediatamente para um lugar de consolação? Que não existe um purgatório, não existe um sono da alma dormindo lá e para ser acordada no dia da ressurreição. Tanto o rico e o Lázaro morrem e vão instantaneamente desfrutar daquilo que será a realidade eterna de ambos depois do julgamento final. E nós vimos aqui também que o rico está lúcido. O rico se lembra de Lázaro e de seus 5 irmãos. E isso é muito interessante, o fato do rico reconhecer Lázaro. Mostra que ele conhecia Lázaro. Ele sabia quem era esse homem que vivia mendigando, passando necessidade em frente à sua casa, e ele não ajudava porque não queria, não é porque ele não sabia. E do Hades, desse lugar de tormento, onde a alma do rico foi parar, ele consegue ver Abraão e o mendigo Lázaro lá, junto com Abraão. Inclusive, ele consegue conversar com Abraão nessa história. E aqui Jesus não está inventando nada que os judeus já não acreditavam sobre a realidade do pós-morte. Eles já acreditavam nisso, que os justos iam para um lugar de consolação, os injustos iam para um lugar de sofrimento, e do lugar de sofrimento os injustos podiam contemplar lá longe a bem-aventurança dos justos, o que fazia com que o sofrimento deles ficasse ainda pior, com o contraste dos que estavam se alegrando junto dos seus antepassados. Então esse homem vai gritar para Abraão, ele vai dizer: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Aqui o rico começou chamando Abraão de pai. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer para Abraão que ele faz parte do povo eleito. Ele é descendente de Abraão. Ele é circuncidado, ele faz parte da aliança de Deus com Abraão. Abraão é meu pai. Por que eu estou aqui nesse lugar de sofrimento? Mas a gente sabe, irmãos, que para desfrutar das promessas de Deus a Abraão, não basta só ser descendente de Abraão. Não basta ter sangue de Abraão, precisa ter a mesma fé que Abraão teve. E a gente consegue perceber pelas obras desse homem rico que ele não tinha a mesma fé de Abraão. E na fala do rico, essa inversão da história, então, ela vai se realçar mais. Assim como Lázaro desejava nem que fosse as migalhas do homem rico, agora é o rico que deseja pelo menos o dedo de Lázaro molhado em água para refrescá-lo no Hades. Agora, no pós-morte, é o rico que deseja a ajuda de Lázaro. É o rico que está numa situação de sofrimento e que contempla de longe a alegria de Lázaro. Mas a resposta de Abraão aqui é dupla. Primeiro, é que esse homem tinha recebido as coisas boas durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, Lázaro está consolado, enquanto o rico está em tormentos. O que Abraão quer dizer? Que quem é pobre vai para o céu, quem é rico vai para o inferno. É óbvio que não, né? O que Abraão está dizendo é que o rico, por sua incredulidade, ganância, falta de amor, ele viveu todos os bens de Deus durante essa vida terrena. Ele poderia ter usado tudo que Deus tinha dado a ele para glorificar a Deus e para o bem do próximo e se tornar o tipo de pessoa que acumula um tesouro nos céus, não se apegando às riquezas passageiras deste mundo, mas ele preferiu não fazer isso. O rico transformou essa terra no seu pequeno paraíso e por isso perdeu o paraíso eterno dos céus. O crente Lázaro, por sua vez, viveu todos os sofrimentos e as coisas más que Deus tinha para ele aqui, nessa vida. E vem essas duas palavrinhas tão abençoadas. Agora, porém, ele está eternamente
consolado. E é este agora, porém, que nós, crentes, desejamos realmente ouvir. E essa é a nossa verdadeira bênção de fazer parte do reino de Deus. Nós podemos ter uma vida cheia de bens e saúde, prosperidade material, de bem-estar, mas como disse Jó, a gente veio nu para esse mundo e vamos sair daqui da mesma forma que nós viemos. Nós não vamos levar nada conosco para além dessa vida. Mas para além dessa vida, tudo que nós ouvirmos depois dessas duas palavrinhas, agora, porém, durará para sempre. Você lutou a vida toda contra o pecado, agora, porém, você viverá eternamente livre do pecado. Você viveu centenas de dias tristes em sua vida terrena, agora, porém, a alegria será eterna. Você foi caluniado, desprezado, maltratado ou até ignorado, agora, porém, você estará eternamente justificado por meio de Cristo Jesus. Você teve um corpo que foi enfraquecendo dia após dia, com debilidades, doenças, até que chegou à morte. Agora, porém, você terá um corpo glorificado eternamente. Você morre uma vez, agora, porém, você viverá para sempre ao lado do Senhor Jesus. Nós não estamos tão preocupados com o aqui, nós estamos preocupados com o depois do agora, porém. Você já notou nas teologias de prosperidade, de bem-estar, que nada é falado sobre morte ou sobre vida após a morte? Pouco se fala sobre a bem-aventurança eterna ou sobre a condenação eterna, até porque morte soa como um conceito negativo. E nessas teologias nada pode ser negativo, tudo tem que ser positivo, né? Você vai vencer, conquistar, você vai ser curado, Deus vai realizar os seus sonhos. Tem até um livro muito interessante sobre isso, de um certo autor aí. Mas tudo isso é para essa vida aqui, meus irmãos. Toda a esperança que essas teologias podem oferecer só dura enquanto a gente está vivo neste plano aqui, neste lado da eternidade. Mas Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. 1 Coríntios 15, 19. Mas a resposta de Abraão é dupla, lembra? Ele vai destacar ainda mais uma coisa que impede que Lázaro saia da consolação para ir ajudar o rico no Hades. Deus colocou um abismo entre esses dois lugares. Durante essa vida na terra, veja que ironia, o Lázaro era vizinho do rico. E o rico ignorou o Lázaro a vida toda. Agora existe um abismo entre os dois. E nem o rico pode fazer mais nada para o Lázaro, que não precisa mais da ajuda do rico. E nem o Lázaro pode ir fazer alguma coisa pelo rico, que agora é o rico que precisa da ajuda do Lázaro. E essa, meus irmãos, é mais uma das bem-aventuranças dos salvos. A separação dos bodes das ovelhas. O mal com que os justos precisam conviver hoje, ele não vai estar presente no paraíso, na bem-aventurança eterna. A gente não vai ter mais que conviver com a corrupção dos corruptos, com a maldade e a violência dos bandidos, com a loucura dos homicidas, com a inveja ou com a ganância de pessoas egoístas. Lázaro não precisa mais conviver com o rico. Por outro lado, todos os descrentes vão estar eternamente reunidos também. Todos os que não se compadecem, todos os que não amam, todos os que roubam, todos os que enganam, todos os que matam, todos os que rejeitaram o evangelho, o sacrifício de Cristo, estarão reunidos juntos eternamente. Isso também será uma parte da condenação deles, a maldade eternamente reunida. Então o rico vai interceder por seus irmãos, uma vez que ele já viu que a situação dele não pode ser amenizada. É a primeira vez nessa história que a gente vê o rico pensando em alguma outra pessoa além dele próprio. E ainda assim é pela própria família. A sugestão do rico é que o Abraão mande Lázaro novamente à terra. Eu acho que Lázaro não gostou nada dessa ideia. Para servir como um testemunho de autoridade da realidade do pós-morte para os seus irmãos. O rico entende aqui que um milagre desse seria uma autoridade assim que converteria os seus irmãos. Eles iam se arrepender com certeza. Mas a resposta de Abraão é que a família desse rico já tem o testemunho de maior autoridade. Moisés e os profetas, que é suficiente para levá-los ao arrependimento. Moisés e os profetas aqui significa toda a escritura que eles tinham naquela época, o Antigo Testamento. Em outras palavras,
O que Abraão está dizendo é que o evangelho é um testemunho suficiente para levar ao arrependimento e à fé. E que qualquer alternativa ao evangelho não é um testemunho mais autoritário, é um testemunho menos autoritário. Não é mais poder substituir o evangelho, é menos poder. O evangelho, diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O evangelho é suficiente. E se não ouvem e não creem no evangelho, não crerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E o mais irônico é que isso aconteceu não só uma vez, 2 vezes. Primeiro, um que também chamava Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, foi de fato ressuscitado por Jesus. E os judeus, além de não crerem, planejaram a morte do operador do milagre, Jesus Cristo. E foi exatamente o que eles fizeram. Mas depois de 3 dias, aquele que tinha ressuscitado Lázaro também ressuscitou dentre os mortos e foi visto, Paulo diz, por mais de 500 pessoas. E eles creram? Até hoje. Não creram. A gente precisa lembrar que a gente não foi enviado para salvar pessoas. Não é essa a nossa missão. Nós fomos enviados para pregar o evangelho. E Jesus salva as pessoas por meio dessa pregação. Mas o que nós fazemos quando nós estamos pregando o evangelho com fidelidade e nós não vemos os resultados que nós gostaríamos? Nós continuamos pregando o evangelho com fidelidade. Porque se o evangelho não salvar, nada mais pode salvar. A nossa função é pregar o evangelho e deixar que o evangelho produza o resultado. Se, enquanto nós pregamos o evangelho, Deus quiser fazer milagres que atestam a nossa pregação, Deus é poderoso para fazer isso. Nós cremos nisso. Mas se Ele não quiser fazer estes milagres, o evangelho continua sendo autoridade suficiente para salvar os perdidos. E nós sabemos disso, porque foi o evangelho que nos salvou. Diante de tudo isso, o que é que Jesus está nos mostrando aqui, que é a verdadeira bênção no reino de Deus? Ele está mostrando que a verdadeira bênção está para além dessa vida. Pedro diz que é uma herança que não pode ser destruída, não pode ficar manchada, não murcha, e que está reservada para nós nos céus. Você notou o nome do homem rico aqui nessa história? Qual que é o nome do homem rico? Não tem. Não é mencionado nenhuma vez. Apenas um é chamado por nome nessa história: Lázaro, que significa inclusive o único Deus ajuda. A verdadeira bênção no reino de Deus é ser conhecido de Deus. Ser chamado diante de Deus pelo seu nome. Irmãos, Jesus disse aos seus discípulos, após eles terem realizado uma série de sinais miraculosos: não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. A palavra de Deus diz que um dia toda língua confessará o nome de Jesus, mas a pergunta é: quais nomes Jesus irá confessar? Se o meu nome e o seu nome estiverem entre esses nomes, todo o sofrimento dessa terra terá valido a pena. Todas as provações e dificuldades, todos os nãos temporários que nós recebemos nessa terra serão compensados pelo sim eterno de Deus naquele dia eterno. Vinde benditos de meu Pai. É isso que o crente verdadeiro quer ouvir. Por isso, eu tenho 2 aplicações, e dependendo do lugar onde você está, você pega uma dessas 2. Se você nessa vida tem sido abençoado com paz, alegria, riqueza, saúde, seja grato ao Senhor por tudo isso. Use esses recursos para a glória de Deus e para o bem do próximo, mas não deixe que essas coisas distraiam você. Não deixe que isso se torne um ídolo. Use essas coisas que Deus te dá consciente de que é só isso que elas são. Coisas temporárias. Deus tem para nós bens superiores para além desta vida. Mas se você nesta vida tem enfrentado lutas e sofrimentos, se a sua vida tem sido uma vida de provações, de privações,
e Deus não te deu aquelas coisas que você tanto pede, que na sua cabeça seria uma facilidade para a sua vida, tornaria a sua vida tão mais fácil. Persevere, meu irmão. Persevere, minha irmã. Assim como as coisas boas vão passar, as ruins também vão passar. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflição, mas que o nosso motivo de ânimo não deveria estar em qualquer outra coisa além da garantia de que Ele venceu o mundo e de que um dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque todas as lágrimas, todos os nossos sofrimentos estão reservados só para esse lado de cá da eternidade. O dia que nós ouvirmos da boca do nosso Senhor Jesus, agora, porém, acabou, meus irmãos. Acabou a luta, acabou o choro, acabou o sofrimento. Que o Senhor Deus possa fazer com que a gente viva com os nossos olhos nesta realidade eterna. Que o Senhor possa usar os nossos bens, os nossos recursos, tudo que nós temos nessa vida, como um investimento. A gente está na época de falar sobre investimentos, né? Aplique tudo que Deus te dá aqui, meu irmão. Invista lá, na realidade eterna. Quando você chegar lá, você vai colher os seus dividendos por toda a eternidade. Viva esta vida sob esta realidade. Você é um ser eterno. Você foi transformado por Jesus Cristo para viver eternamente com Deus. E toda luta, toda dor, todo sofrimento é só para esse lado de cá. Como diria o Marcos Almeida, toda dor é só por enquanto. Podemos orar, concluir o culto? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por nessa manhã o Senhor nos dar uma perspectiva, uma mudança de foco. E talvez aquilo que parecia tão grande, por causa do Evangelho e da revelação de Jesus Cristo, ficou pequeno. Olhamos para além do problema e vimos um horizonte muito maior. Vimos que a nossa dor é pequena se comparada ao eterno peso de glória que está sendo preparado para nós. Obrigado por ter reunido a tua igreja aqui, nessa manhã chuvosa, para nos lembrar da nossa bem-aventurança eterna, para nos lembrar, ó Deus, que o Senhor tem para nós bens superiores aos bens que o Senhor tem enriquecido a nossa vida nessa terra. E se o Senhor não tem enriquecido, mesmo assim, nós temos um lugar de equalização. Jesus tem uma missão diferente para cada um de nós, uma função diferente para cada um de nós, dá bênçãos diferentes para cada um de nós aqui nessa terra, mas existe uma bênção que o Senhor já deu para todos nós e que nos une. O Senhor nos aceitou em Cristo Jesus. O Senhor tem para nós moradas eternas. O Senhor disse: eu vou preparar para vocês lugar. Este é o nosso foco. Então que a gente não se compare aqui, que a gente persevere nas nossas lutas e nos nossos sofrimentos. E quantos motivos de sofrimento foram compartilhados na quinta-feira. Mas é em Cristo que nós encontramos consolação. E é olhando para a cruz e para o produto da cruz, que é a nossa salvação eterna, que nós encontramos consolo. Nenhuma teologia de prosperidade, nenhuma teologia que prometa mudança nessa terra se compara à teologia que promete alegria e salvação eterna em Cristo Jesus. E essa é a teologia verdadeira, graças a Deus, as outras que são falsas. Obrigado, Senhor, nos dá um domingo abençoado, leva-nos em paz para as demais atividades desse dia, e que o Senhor, por sua graça, nos reúna aqui de novo no culto da noite, para nós continuarmos meditando no Evangelho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus Pai sejam com cada um de nós, com todos aqueles que amam a tua vinda. Amém.